Olá, aqui é o canal Um Momento. É um momento para Deus falar com os nossos corações. A palavra de hoje está em Lucas 24, versículo 28 em diante. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. A palavra de hoje fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, e fala de dois discípulos que por um momento esqueceram a promessa de Jesus, porque a promessa era para permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém é permanecer atento às orientações que o Senhor disse. A orientação para você e para mim nesta hora é a única, principalmente se você já tem uma experiência com o Senhor. A orientação do Senhor é: estais firmes, porque o Senhor ele foi preparar um lugar, e ele disse que ele virá outra vez quando ele preparar o lugar. Então, como esses discípulos ficaram ali, vamos dizer, sem sossego devido aos acontecimentos que tinham passado, pois ali já havia 3 dias do tempo da ressurreição. Mas Jesus havia falado: permanecer em Jerusalém. Mas eles, com certeza, deram ouvidos à aflição. Mas nós vemos aqui a misericórdia do Senhor para com os escolhidos. É um momento só, é um minuto só, para o Senhor nos fazer voltar ao lugar desejado por Ele para as nossas vidas. E o lugar que Deus deseja que estejamos é na presença dEle, é no corpo. Se você hoje está afastado da presença do Senhor, Deus quer que você volte para a presença no corpo de Cristo, porque no mundo você não vai achar orientação, no mundo você vai achar um desgoverno, homens perplexos indo de um lado para o outro, mas no corpo de Cristo, que é a igreja onde você congrega, você pode dizer: mas a igreja está tão cheia de defeito. E eu digo para você que a igreja é você mesmo, a sua conduta diante de Deus, de como você serve a Deus, vai te permanecer como igreja. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, aguardando o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, para nós que aguardamos, mesmo com lutas e aflições, será o grande dia. Mas para estes que estão
longe, desapegados da presença do Senhor, esse será terrível dia. Assim como os discípulos no caminho de Emaús tiveram o privilégio de, por apenas um momento, o Senhor falar com eles, seus corações arderem, assim como a palavra diz, e eles voltarem ao lugar desejado por Deus para as nossas vidas, que é sentir a presença do Espírito Santo. É certo que estes homens que ali estavam só estavam vendo as aflições. É assim que o adversário da alma quer as nossas vidas, mas Jesus nos quer no lugar que Ele deseja. E o lugar que Deus deseja é o vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E estar na presença do Senhor é dizer: Senhor, toma conta de mim, me abraça, Senhor, renova as esperanças, se apodera de mim com teu Santo Espírito, que foi isso que aconteceu ali. E uma coisa muito interessante, o Senhor Jesus ali, ele fez como se ia para longe. Olha que maravilha! Oh, aleluia! O Senhor arrumou uma situação para que os discípulos o chamassem para estar com eles ali. E foi no partir do pão. Esse é o lugar desejado que Deus quer. Quer você, sua família, quer a minha vida, a minha família. É no partir do pão, é no corpo de Cristo. Se você se encontra longe neste momento, o chamado do Senhor é permanecer em Jerusalém. Volta, porque se essa palavra chegou até você, é porque você tem um chamado, que você corra hoje para a presença do Senhor. Não se iluda com este mundo, não se iluda apenas vendo as dificuldades. Os discípulos ali apenas anunciavam o que havia se passado, anunciaram que Jesus era varão valoroso, mas eles viram Jesus apenas no passado. Jesus tem que ser cada dia renovado em nossas vidas, que possamos buscar esse renovo com o Espírito Santo, no Santo Espírito de Deus. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, é um momento só para Deus falar conosco e toda a aflição sair do nosso coração. Que eu e você possamos ficar com essa palavra, porque Jesus nos quer ao lugar desejado por Ele. Assim como diz o livro de Jeremias 29, eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, se Jesus falou que vai voltar, Ele vai voltar. E você não demora voltar para Jerusalém, que é o lugar onde Deus quer que você esteja, na presença do Senhor e no corpo, louvando a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, orando, buscando pelas necessidades do povo e pelas necessidades da sua vida e dizendo: Senhor, Senhor, firma-me na tua presença, se apodere de mim com teu Santo Espírito. Que nós possamos ficar com esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.